Isaac de Jacó, que ele possa estar aqui, que ele possa estar aí aonde você está neste momento, e ele possa trazer sobre a sua alma, sobre o seu espírito, sobre a sua mente, a sua vontade, uma renovação nessa semana que se inicia, trazendo muito amor. Que ele se revele a você em espírito e em verdade, e que ele venha com muito amor estar contigo nessa semana. Que o Eterno, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele possa mover a sua vida em nome de Jesus. Vamos falar de um salmo do rei Davi, é o salmo de número 20, do verso 1 ao verso 9, aonde Davi ele está ministrando um louvor a uma pessoa, a qual ele deixa algumas diretrizes para essa pessoa. E um dos pontos que essa pessoa está passando é a angústia. E por que a angústia vem? O que causa angústia em nossas vidas? O que nós temos feito que nós acabamos recebendo esta angústia? Por que os dias se tornam às vezes tão difíceis de ser vividos? E muitas das vezes a angústia, a dificuldade, os problemas são causados por nós mesmos. Muitas vezes as decisões que tomamos, as direções que tomamos, nos traz essa adversidade para o dia. A Bíblia relata, não me lembro agora, o texto diz que basta o seu dia o seu próprio mal. Mas nós temos a capacidade de piorar o mal, que o dia já vem com ele. Nós colocamos para o próximo dia uma dificuldade muito grande. E uma das coisas que nos traz muita angústia é querer planejar o amanhã. Só que saiba que o amanhã não lhe pertence. O amanhã só vai existir caso você nasça amanhã ou caso você acorde amanhã. Do contrário, esse dia jamais vai existir. E se esse dia vai durar todo o dia, também não cabe a você saber. Mesmo que você não tenha uma religião como princípio para ser guiado para a eternidade, você de alguma forma nasceu e há de morrer. Para mim se chama o Eterno, o Senhor, o Deus Pai, que enviou o seu único Filho para morrer por nós numa cruz, para ser o elo de ligação entre a vida e a morte. E a nossa pós-vida está nas mãos do Senhor. E mesmo quando ele foi embora, ele deixou o Consolador para nos guiar. E eu peço que esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele possa se revelar através dessa palavra em sua vida. O primeiro versículo, ou o primeiro verso, está escrito assim: que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Ele já chama no primeiro verso que o Senhor te responda no dia da sua angústia. Mas para que o Senhor possa responder no dia da sua angústia, você tem que clamar, você tem que falar com o Eterno, você tem que chamar a atenção dele através das suas orações, para que ele possa dar ouvido e se inclinar diante de ti. Pois há um advogado entre mim e o Eterno, que se chama Jesus. Ele é o único que pode intervir por nós diante do Pai. E ele diz que o nome do Deus de Jacó te proteja. Por que o Deus de Jacó te proteja? Porque Jacó, ele passou momentos de muita angústia também. Porque Jacó também plantou para o seu dia, para o seu amanhã, situações muito más.
que levaram ele a viver uma vida angustiada. Jacó fez tantas coisas erradas mediante o que os outros falavam para Jacó. Jacó olhava para as coisas que não era para ele olhar, e nisso lhe causou algumas angústias no futuro. Ele teve medo do seu irmão, ele viveu vidas difíceis com seu sogro, que era o seu tio, Labão. Então, por isso que quando você está em meio a uma angústia ou dificuldade, clame pelo Deus de Jacó, pois ele é o único que pode te dar esse socorro. O verso 2 diz: do santuário te enviei ajuda, e de Sião te sustenha. Quando Davi fala isso sobre o santuário, era porque a única forma em que o homem no passado tinha um relacionamento próximo com Deus era o santuário. A única manifestação de Deus naquele tempo era individual em poucos homens, e a maioria das vezes era através do santuário. E a forma que Deus ajudava as pessoas vinha de Sião. Sião era o foco de ajuda, de benevolência para o povo de Israel. Hoje nós não temos um santuário, pois nós somos o próprio santuário do Senhor. Nós que fomos construídos pela mão do Senhor Jesus, Ele que é o templo verdadeiro, o templo de adoração a Deus. E que Sião espiritual, a Sião celeste, ela possa suster as nossas vidas, dando aquilo que nós precisamos conforme a vontade do Pai, para que possamos realizar as nossas vidas dia após dia. Que mesmo no dia da angústia, mesmo no dia da adversidade, que eu possa ter alegria para superá-la e passar por toda essa adversidade. O verso 3 diz que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. O que ele está falando aqui é sobre oferta de manjares. Naquela época o povo judeu tinha que ofertar ao Senhor com ofertas de manjares, que era sementes, frutos, frutas, comidas, e o holocausto era animais, porque era para aquela época um momento à parte. Era uma era específica para aquele povo. E a comida que era ofertada era para ajudar os sacerdotes, pois eles não trabalhavam, eles necessitavam ter recursos. E por não trabalhar, o povo ofertava manjares no santuário do Senhor, e assim todos aqueles que trabalhavam no santuário poderiam viver. E a palavra holocausto aqui significa você queimar por completo o animal. Hoje não temos mais isso. A única oferta que nós temos para abençoar é quando o ministério a qual você está, você precisa sustentar para pagar as contas, e se acaso pessoas trabalharem no ministério, poderem abençoar a vida dessas pessoas. Que te dê de coração, que te dê o que teu coração deseja e realize todos os teus planos. Às vezes, quando uma pessoa pega esse texto fora de contexto, ela pode cometer um erro muito grande. E qual é o erro grande? De achar que qualquer desejo do coração dela, qualquer plano dela, vai se realizar. Mas o plano dela só pode ser realizado mediante se for da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau. E se o coração do homem é mau, então eu tenho que pensar bem se aquilo que eu desejo no meu coração, aquilo que eu planejo no meu coração, isso vai dar certo. Vamos dar um pulo dos Salmos, vamos até Tiago, no capítulo 4, e vamos entender um pouco sobre isso de coração. Ele diz assim, no verso
no versículo 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contenda. Todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Vamos dar um pulinho ali para o versículo 14. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estai agora vós orgulhando das vossas capacidades e de toda vanglória com essa e toda vanglória como essa é maligna. Então aqui ele está dizendo que o que causa os problemas de angústia e dificuldades para a minha vida, até mesmo criar batalhas internas e externas, desentendimentos interno e externo, são por causa das minhas paixões, das minhas invejas, porque tudo que eu penso, tudo que eu quero, tudo que eu desejo é para benefício próprio, para esbanjar somente para os meus prazeres, se esquecendo que nós somos agentes de transformação na vida de outras pessoas. Aquilo que eu peço ao Senhor, que Ele possa ser uma bênção para a minha vida e para a vida do próximo. E que eu possa a cada dia estar ligado no Senhor. Então, para que as coisas aconteçam na minha vida, eu tenho que dizer, se o Senhor quiser. Viveremos, se o Senhor quiser. Faremos, se o Senhor quiser. Viajarei, se o Senhor quiser. Vou viver em tal lugar por tanto tempo, se o Senhor quiser. Porque quando eu digo eu vou e vou fazer, isso é orgulho. Estou dizendo que eu não necessito de Deus. Não necessito do Eterno. E isso é um grande erro para as nossas vidas. Então a angústia é plantada no mundo porque os meus desejos, as minhas vontades, simplesmente são humanas. Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Isso é impossível se nós não estivermos completamente debaixo da vontade do Senhor. Você só alcança sucesso se você for um rapaz capacitado, uma pessoa capacitada. Mas você depende do Eterno para que você alcance sabedoria, conhecimento e inteligência, para que seja uma pessoa melhor. Porque para você entrar numa grande empresa e ser um sucesso naquela empresa, o Eterno tem que abrir as portas. Senão você jamais conseguirá ir para aquele lugar e aí entra a frustração e o desespero. Por isso, nós devemos saudarmos a vitória com brado de alegria e erguemos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os nossos pedidos e que mesmo que Ele não dê tudo aquilo que pedimos, nós continuemos alegre com um cântico novo em nossos lábios. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder, Salvador da sua mão direita. O ungido aqui se refere a Jesus. Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso Salvador. Ele é quem responde para as nossas vidas. Por isso temos que a cada dia entender que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Alguns confiam em carros, em outros em cavalo, mas nós confiamos no nosso Deus, o nosso Senhor. Porque muitas vezes pessoas acreditam que somente os carros, os cavalos e os bens é que podem trazer para essa pessoa sucesso, vitória, conquistas. Mas
Se nós não confiarmos no Senhor, isso não passa de desertos. Mas quando estamos no Senhor, somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Somos pessoas revigoradas e reavivadas pelo Teu Santo Espírito. E por último, eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Essas pessoas que acreditam em carros, em cavalos, elas caem, porque elas tropeçam. Mas nós que acreditamos no Senhor, mesmo que caímos, vamos ficar de pé. Vamos nos levantar diante do Senhor e vamos poder galgar uma nova história com o Senhor. Que o Senhor conceda a vitória ao Rei e respondemos no dia a dia em que te clamamos. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, aqueles que dirigem esse país, e que Ele escute a nossa voz de clamor, o nosso cântico de clamor, a nossa vida. Que você possa a cada dia entender o ministério do Senhor para com a sua vida e transforme-se dia após dia. Em nome de Jesus, que nessa semana o grande Rei, o Senhor Jesus, venha com compaixão para com a sua vida e transforme o seu olhar para com Jesus, e que teus olhos possam ver a glória do unigênito do Senhor, e se renove o teu espírito em nome de Jesus. Amém.